Olá, vamos começar mais uma aula de matemática. Então, no vídeo anterior, a gente estudou um pouco sobre tabelas, tá? E a gente viu aí que faz parte da matéria de estatística, onde a gente agrupa informações, certo? Em tabelas ou gráficos. Essas informações poderiam ser simplesmente escritas em um texto corrido. Ou seja, para ficar mais fácil da gente observar os dados, os resultados, esses resultados de pesquisa são colocados em gráficos ou tabelas. Por exemplo, aí a gente vê bastante a questão do Covid-19, onde os dados das pesquisas são expostos em gráficos. Então, hoje a gente vai ver três tipos de gráficos. O primeiro que eu trago para vocês aqui é o gráfico de coluna, tá? Onde são usadas combinações de informações úteis para mostrar alterações de dados durante um período ou simplesmente para ilustrar a comparação entre itens, tá? Nos gráficos de coluna, as categorias são geralmente organizadas ao longo do eixo horizontal, que é esse aqui, tá? Horizontal, e do eixo vertical, que é esse, certo? Os valores geralmente vêm aqui no eixo vertical. E também os gráficos costumam vir com legendas. O que é legendas? São essas partes que podem vir abaixo ou do lado, que esclarece o que é determinada coisa no gráfico. Por exemplo, aqui na legenda está dizendo que o azul refere-se ao ano de 2018, não é isso? O verde, 2019, e o vermelho, 2020. Então, é importante a gente aí observar as legendas, tá? Na hora de interpretar ou responder às questões propostas. Então, é bem simples. Para interpretar um gráfico ou responder perguntas propostas, deve prestar atenção nos dados que estão fornecidos no gráfico, como também na sua legenda, ok? Então, por exemplo, aqui, se eu perguntasse por que foi necessário 3 colunas para representar cada dado? E aí, por que cada mês aqui tem 3 colunas? Simples, por quê? Porque aqui neste gráfico está se referindo a 3 anos, por isso, cada cor representa um ano. E se eu perguntasse quantas mulheres foram violentadas em fevereiro de 2020? E aí, como você ia fazer? A primeira coisa é fevereiro. Procurar o mês de fevereiro que está logo aqui, ó. Fevereiro. A segunda coisa é a gente observar a legenda. Ele quer saber do mês do ano de 2020. Então, na legenda está falando que 2020 é o de vermelho, não é isso? Então, em fevereiro, eu vou olhar aqui a coluna vermelha, que está falando que é quanto? 12.942. Então, esse aqui seria a resposta. E se eu perguntasse, em 2019, qual foi o mês com mais vítimas? E aí, olha só, 2019 é o verde. Então, eu vou olhar todos os verdes. Eu vou olhar qual dos verdes é o maior. Então, a gente percebe aqui que o do mês de janeiro é maior, não é isso? Então, no ano de 2019, o mês de janeiro foi o mês que teve mais vítimas, tá? Mais violência contra a mulher. Ficando à frente de março aí, ó, que teve quase o mesmo valor, tá? Lembrando que eu trouxe esse gráfico aqui para ilustrar, porque esse mês a gente trabalha a não violência contra a mulher, então serve aí para se conscientizar a respeito dessa questão. Então, por esse motivo aqui eu trouxe esse gráfico para exemplificar, tá? Então, é isso. Isso aqui é um gráfico de colunas, tá? Ele está representado em colunas, tá? Onde as informações vêm na horizontal e na vertical. Temos também os gráficos chamados gráficos pictóricos. O que é um gráfico pictórico? É também chamado de pictograma, é um gráfico que utiliza símbolos, tá? Para representar as informações. Desta forma, a gente deve observar, analisar as figuras que estão representadas no gráfico, ok? Então,
olha aqui, aqui tá falando de uma sorveteria Bom Sabor. Ao contrário do outro que vinha colunas, esse gráfico aqui, ele vem representado por figuras, tá? Desenho. E aqui tá falando quantos sorvetes foram vendidos na segunda-feira, na terça, na quarta. Aí, outra coisa, analisar todas as informações que o gráfico está trazendo. Se eu perguntasse quantos sorvetes foram vendidos na segunda-feira? Então, se você chegasse e contasse 1, 2, 3, 4, já ficaria errado, porque aqui embaixo na legenda tá falando que uma figurinha dessa, um sorvete desse, equivale a 100 sorvetes, tá? Então, toda vez que tiver uma figurinha dessa, quer dizer que tem 100 sorvetes ali. Então, aí a importância de observar a legenda. Então, aqui no caso, eu tenho 100, 200, 300, 400 sorvetes vendidos na segunda-feira, ok? Então, preste atenção aí no que a pergunta está dizendo e também a respeito das legendas e de todas as informações dispostas no gráfico. Por último, eu trago aqui para vocês o gráfico de linhas, certo? Esse gráfico de linhas, ele vai trazer informações, sendo que ela é constante. Não para. Os gráficos de linhas, eles mostram tendências ou alterações ao longo do tempo, exibindo uma série de pontos de dados conectados por segmentos de linhas, como vocês observam aí. Então, para que servem esses gráficos de linhas? Eles servem para monitorar mudanças ao longo de períodos curtos. Então, os gráficos de linhas são mais eficientes do que gráficos de barras para visualizar as mudanças ao longo do tempo. Então, observa aí que o gráfico de linha a gente consegue observar com precisão aumentos e quedas em relação a alguma coisa, tá? Aqui, por exemplo, tem umas taxas de homicídios de mulheres no Brasil. Então, a gente consegue observar aí direitinho qual foi o ano que subiu, qual foi o ano que desceu essa taxa, tá? Esse gráfico aí é muito usado na questão do Covid-19, se vocês observarem. Geralmente, vem assim em gráficos de linhas. É com esse objetivo, né? O objetivo de monitorar as mudanças, para visualizar as mudanças de forma mais precisa. Eles também podem ser úteis para comparar mudanças ao longo do mesmo período para vários grupos ou categorias, ok? Então, esse gráfico aqui, para interpretar, diferente do de coluna, que a gente já sabe para que número está, a gente tem que olhar muito direito para qual ano está se referindo, tá? E observa aqui que aqui tem uma reta com vários tracinhos e tem os anos. Observe que os anos estão pulando de 2 em 2, ó. 88 foi para 90, 92 para 94, 2000 para 2002. Mas no meio deles tem um tracinho. Então, esse tracinho se refere ao número, ao ano que está faltando. Por exemplo, 1998, 1999, 2000, 2001 aqui, 2002. Então, esses foram os gráficos que eu trouxe para vocês hoje, tá? Gráfico de linhas, gráfico de coluna e gráficos pictóricos. Até a nossa próxima videoaula.